Olá, meus amigos, sou aqui novamente o professor Gessé Cortez e você está assistindo a mais um Gramática Descomplicada. No programa de hoje, vamos resolver uma questão aqui do canal, uma correção feita aqui também no canal. Você encontra a última correção que eu fiz aqui no canal a respeito da prova de Santa Rita do Pardo. Uma questão que falava a respeito da contração da preposição de. O candidato ficou em dúvida. O candidato perguntou no nosso grupo de divulgação: professor, quando que eu contraio a preposição de? Eu não entendi. Quando que eu não contraio? Então vamos ver o que é isso, o que é uma contração, quando contrair e quando não contrair. Pode ser? Porém, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo. Torne-se um membro do canal. Somos mais de 2.000 inscritos aqui no canal. 2.000 membros no canal. Um canal que tem por único objetivo falar sobre língua portuguesa, falarmos sobre gramática, gramática para concurso público. Temos também algum material sobre vestibulares, tá? As provas de linguagem, sobretudo aqui da UFMS, UFGD, que são universidades públicas aqui do estado do Mato Grosso do Sul, tá bom? Outra coisa também. Não deixe de se inscrever no meu curso. Eu estou agora no módulo 2. O módulo 2 fala sobre morfologia, fala sobre verbos, sobre advérbios, fala sobre preposição, fala sobre adjetivos e fala sobre pronomes, tá bom? É o módulo 2 do curso Gramática Descomplicada. Vem estudar comigo, vem ser meu aluno, vem estudar no curso que nós já estamos colecionando, né? As aprovações, graças a Deus, graças aos esforços dos alunos, graças a esse estudo sistemático da gramática, esse espaço que nós abrimos para falar única e exclusivamente sobre gramática. Quer estudar comigo? Quer saber mais informações sobre o meu curso online? Está aqui na descrição, tá? Está aqui na descrição, está aqui o link do grupo do WhatsApp, o grupo de divulgação, tá? Lá conversamos sobre concurso público e também conversamos sobre os valores a respeito do curso. Você que tiver interesse em participar, em vir estudar comigo, vem estudar no Gramática Descomplicada. Outra coisa, na hora que nós começarmos, vai aparecer aqui do meu lado, eu sempre erro o lado, é desse lado aqui. É que está invertido da câmera, né, cara? Vai aparecer o QR Code, tá? Para você contribuir com o canal. Contribua com o canal. É você que financia o Gramática Descomplicada. Certo, então? Vamos então para a questão propriamente dita? Vamos lá. Cara, aqui está a questão de Santa Rita do Pardo. Foi a questão 6 da prova da Prefeitura de Santa Rita do Pardo. Foi uma prova FAPEC, tá? Em nível superior. A prova ocorreu no dia 26/6/2022, tá bom? Quando foi na segunda-feira, eu divulguei o meu gabarito extraoficial. Na quarta-feira, na quarta-feira, não me lembro mais, foi divulgado o gabarito preliminar. E aí, deu a questão 6, a letra A. Eu já tinha observado a questão A como correta e o gabarito preliminar também apresentou a questão A como correta. Eu só vou trabalhar com a questão A, por quê? Porque foi a questão da dúvida do aluno. Veja bem, onde que está a dúvida? Primeiro, me acompanha aqui nessa questão, a questão A. Diz assim: o cirurgião vascular Wilson Rondó Júnior disse à entrevistadora: quanto à regência, o uso ou não do acento indicativo de crase, está correto. Porque quem diz alguma coisa. Notem que o que aqui, a minha conjunção integrante, vai começar a minha oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Se ela é uma subordinada objetiva direta, eu tenho em a entrevistadora o meu objeto indireto. Então, acionar a crase está correto, tá? E aí ela começa a oração subordinada. Ela coloca o hoje entre vírgulas. Correto, ela poderia colocar ou não, preferiu colocar. Que hoje o diagnóstico de Alzheimer depende, tá? Então notem, o diagnóstico de Alzheimer depende. Se alguém depende de. Vai começar a minha oração subordinada, substantiva, objetiva indireta. Isso mesmo, uma oração subordinada dentro de outra oração subordinada. Ao começar a oração subordinada, que é reduzida do infinitivo, você tem aqui observar que é infinitivo flexionado, ele vai apresentar um sujeito. Então, depende do quê? De os médicos observarem, tá? E aí, o candidato achou estranho a hora que não contraiu o D mais o O. Por que não o diagnóstico de Alzheimer depende dos médicos observarem os sintomas? Não pode.
tá? Se fosse dos médicos, estaria errado, tá bom? Vamos prosseguir. Pois ainda não há nenhum tipo de exame que lhes permita. Vamos lá. Então, exame que permita. Nota, eu tenho outra oração subordinada, só que ela é adjetiva restritiva, que começa com o verbo permitir, que tem como sujeito o exame, que tem como sujeito o pronome relativo que evoca a palavra exame, que permita corroborar. Então, quem permite alguma coisa a alguém. Eu permito aos médicos, o lhes, que é o objeto indireto, e o corroborar é a minha oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Você não entendeu metade do que eu falei. Não tem importância, meus amigos. O curso Gramática Descomplicada está aí para isso mesmo. Venha estudar comigo que a gente vê a respeito dessas orações subordinadas. O que mais importa é que o lhes aqui está acionado corretamente porque é uma questão de urgência, tá? Quem permite alguma coisa, que é o corroborar. Quem corrobora algo, é um verbo transitivo direto. Ele corrobora diagnóstico, tá? E quem permite alguma coisa a alguém. Por isso que tem que ser o lhes, porque ele é objeto indireto. Mas todas essas não eram as dúvidas do candidato. Qual foi a dúvida que ele achou estranho? Ele achou estranho, depende de os médicos observarem. Então acompanha comigo. Primeira questão muito importante. Quando que eu vou contrair e quando eu não vou contrair? Vamos lá? Então tá. Quando usar a contração e quando não usar a contração. Primeiro, o que é uma contração? As palavras sofrem uma alteração em sua estrutura fonética, tá? Existe a contração e existe a combinação. Quando que nós temos combinação? Quando nós não perdemos letras. É o que acontece com a preposição a mais o artigo o. Na hora que você usa assim, ao, eu vou ao colégio, o a mais o, eles não perdem letra. Tem mais contrações, Gessé? Tem. Ou melhor, mais combinações? Tem. É a combinação do a e o onde, que é o famoso aonde, que só pode ser usados com verbos em movimento, tá? Verbos que denotam movimento. Por exemplo, eu vou aonde você for, porque quem vai a, tá? Na hora que você combina a preposição a, mas o onde, ninguém perde letra. Isso se chama combinação. Então você entende que na contração há uma alteração na estrutura fonética. Por quê? Porque vai haver a famosa aglutinação. Então vamos lá. Vê aqui comigo a aglutinação, como é que vai ficar, tá? Então tá. A aglutinação, vamos lidar apenas com a preposição de. Essa aglutinação pode ocorrer com a preposição por. Por quê? Porque eu contraio a preposição por mais o artigo o. Eu vou pelo elevador. Vou por o elevador. Então, a gente contrai. Pelo. A contração da preposição em mais o artigo a. Então, eu vou em a van. Eu vou na van. Necessariamente, a gramática obriga você a contrair. Foi a dúvida do colega. Peraí, mas tem que haver a contração. Calma. Tem momentos que nós devemos contrair. O natural é contrair. Então a gente contrai o D mais A. Ninguém fala que a carteira é de a professora. A gente fala que a carteira é da professora. A gente não fala que a carteira é de o professor. A gente fala que a carteira é do professor. É a forma contraída. Diz a gramática normativa que você tem que contrair. O que vai dar vazão a algumas construções, no mínimo, esquisitas. Por exemplo, o D mais um. Isso é de um mau gosto. Opa, peraí. Isso é de um mau gosto. Isso é de uma falta de educação. Isso é de uma falta de educação. De mais uma, duma. De mais um, dum. E pasme você. Eu também tenho de mais onde. Por exemplo, donde, né? Donde vem tal coisa? Donde vem essa chuva? Donde? O donde é o D mais um. Mas peraí, Gessé, você está falando que ali se contraem. Sim, é o D mais essa, dessa, D mais este, deste, D mais isso, disso, D mais aquele, daquele, D mais aquela, daquela, D mais aquilo, daquilo. E o D mais ele, que é o dele, e o D mais ela, que é o dela. São as formas contraídas. Vamos pensar de novo. O correto é contrair. Gessé, mas ali não está contraído. Qual foi a questão? Então vamos lá, meus amigos. Qual foi a questão? Não usamos a contração nos seguintes casos. Qual é o caso? Primeiro, quando a preposição encontrar um artigo que antecede um núcleo do sujeito. Então, notem,
Normalmente, o que acontece, colegas? São muitas as questões a respeito disso, tá? O elaborador coloca a frase ali e simplesmente coloca assim: assinale a alternativa correta. E você vai observar uma frase como: está na hora das crianças irem dormir. Ora, você vai olhar, tá certo, tá errado. Por que tá errado? Porque notem que, eu vou perguntar para você, está na hora. Se está na hora de. Agora, está na hora do quê? Está na hora de as crianças irem dormir. Eu vou perguntar para você, quem é que vai dormir? Aí você vai falar para mim, as crianças. Então, o artigo está antecedendo o núcleo do sujeito. Toda vez que isso acontecer, você não pode usar a forma contraída. Está na hora, o correto é, está na hora de as crianças irem dormir. Por quê? Porque quem vai dormir? As crianças. Então, o artigo que antecede esse núcleo do sujeito não pode contrair. Foi o que aconteceu na questão. Nós vamos voltar na questão depois. Agora, outro caso em que você também não pode contrair, tá? Quando a preposição encontrar um pronome. Esse pronome, com certeza, ele vai ser um pronome pessoal, tá? Com função de núcleo do sujeito, como por exemplo, cogitaram uma maneira de ele ser atendido. Notem, num primeiro momento a gente vai querer contrair. Cogitar uma maneira dele ser atendido. Aí eu vou perguntar para você, quem vai ser atendido? Aí você vai me dizer, ele. Então o pronome é núcleo do sujeito. Ele não pode contrair com a preposição de. Então, o correto é escrever, o correto é falar. Cogitar uma maneira de ele ser atendido. Certo? Outra questão. Preposição a, quando a preposição vier antes de um artigo que compõe um nome próprio. Como assim nome próprio, Gessé? Veja bem, isso não vai acontecer com seres humanos, muito difícil. Mas isso vai acontecer com nomes de jornais, nomes de livros, nomes de revistas. Então nós temos aqui em Campo Grande um jornal, agora eu não sei se tem ou se nós tínhamos, tá? Chamada A Crítica. Lá em São Paulo tem o chamado O Estadão, né? Então, o nome do jornal não é Estadão, é O Estadão. O nome do jornal aqui em Campo Grande se chama A Crítica, ele não é crítica, ele é A Crítica. Então, é errado dizer, gostaram da crítica ter elogiado o evento. É errado, porque o A faz parte do nome próprio. Então, você não vai poder contrair. Gostaram de a crítica ter elogiado o evento. Certo? Então, o que acontece? Toda vez, então repetindo, toda vez que a preposição anteceder o artigo que faz parte do nome próprio, eu não posso contrair. Toda vez que a preposição contrair um pronome com função do núcleo do sujeito, cogitar uma maneira de ele ser atendido, eu não posso contrair. E foi o caso da questão que nós evocamos aqui no canal, que foi a questão 6 da prova de Santa Rita do Pardo, que evoca um exemplo parecido com esse. Está na hora de as crianças irem dormir. Eu pergunto para você, quem vai dormir? As crianças. Então a preposição de não pode contrair com o artigo em questão, certo? Voltando então para a questão da prova que nós evocamos. Notem, assinale a alternativa correta quanto à regência e ao uso ou ocorrência ou ausência do acento indicativo de crase. Quanto à regência, o correto é não haver contração. O diagnóstico de Alzheimer depende de os médicos observarem. Eu pergunto para você, quem vai observar os sintomas? Os médicos. Então, o artigo que antecede o núcleo do sujeito não pode contrair com a preposição. Por isso que a questão correta é a letra A. Certo? Meus amigos, eu espero que tenha ficado claro, tá? Esse foi mais um Gramática Descomplicada. Volto a dizer, você financia o Gramática Descomplicada. Contribua com o canal com qualquer valor. Esse é o QR Code para você contribuir com qualquer valor, tá bom? Também vou deixar aqui na descrição o meu endereço de e-mail, que também é minha chave Pix, tá? Caso você queira, esteja vendo o vídeo de um celular, não tem como, né, escanear o QR Code,
é só contribuir com a minha chave Pix, que está aqui, é o meu e-mail, tá bom? Então, vou deixar também aqui na descrição o link do vídeo da prova de Santa Rita do Pardo, tá? A prova na íntegra, que foi a prova em nível superior, que eu fiz a correção dela, as questões de língua portuguesa, eu fiz a totalidade aqui no canal. Certo? Então, mais uma vez, eu sou o professor Gessé Cortez e você assistiu a mais um Gramática Descomplicada. Até os próximos vídeos.